Bom, fato é que a Suprema Corte dos Estados Unidos impôs uma derrota aí ao governo de Donald Trump, invalidando as tarifas de importação impostas de forma unilateral em 2025. E aí, para entender um pouco desse impacto no nosso agronegócio, nas exportações brasileiras, eu converso agora ao vivo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. Presidente, seja bem-vindo com a gente primeiramente. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, tudo ótimo para estar com vocês aqui de novo. Satisfação nossa, viu, presidente? Bom, primeiro eu quero que o senhor traga a sua avaliação, a avaliação da ABMAC em relação a essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, como a ABMAC recebe, né, essa notícia e, na prática, o que muda a partir de agora para o fabricante brasileiro que exporta máquinas e equipamentos para os Estados Unidos? Olha, nós recebemos a notícia com alegria. A gente já esperava isso, como você sabe, vários setores, e nós também contratamos escritórios lá nos Estados Unidos, que estavam acompanhando o processo lá em Washington. Então a gente já previa que esse resultado da Suprema Corte, porque os sinais de fumaça já vinham, né, de que a solução seria essa. Só não sabia qual seria exatamente a data e o placar. O placar foi 6-3. Né? O que acontece agora é o seguinte: ainda continuamos com insegurança. Veja só, na sexta-feira, depois da resolução da Suprema Corte, a nossa tarifa, que era 50, ela veio para 0. Logo em seguida, o presidente Trump, lá pela hora do almoço, ele fez um discurso, prometeu para 10. Aí ele colocou na Truth Social, que é a rede social dele, e prometeu 15. Na segunda-feira dessa semana, amanhecemos com 10. Então, a imprevisibilidade, ela impera. Então, agora estamos com 10, o que é uma boa notícia. Por quê? Porque nós, em relação aos nossos concorrentes internacionais, nós estamos com a mesma tarifa. Né? Antes eu estava com 50, eu tinha concorrentes no Reino Unido com 10, eu tinha concorrente na Alemanha com 15, eu tinha concorrentes em outros países com tarifas muito abaixo da nossa. Então, essa é uma boa notícia. Nós estamos com 10, mas já estamos trabalhando que ela será 15. Nós estamos acreditando que vai ser mudada para 15. No entanto, ainda continua a insegurança. Por quê? Porque você há de lembrar que existe um processo em andamento na USTR, a seção 301, que ela está julgando possíveis ocorrências de comércio desleal por parte do Brasil. Né? A questão do etanol, então, da Amazônia, da 25 de março, que seria contrabando. Também alegaram que o Brasil não combate o crime organizado. Enfim, são vários itens que foram levantados contra o Brasil. E a maioria deles não interfere no comércio. De 1º de setembro, nós estivemos lá em Washington, várias entidades do agro, e nós também, defendendo o etanol. Teve o café, teve o açúcar, teve máquinas, e eu acredito que todas as defesas que lá foram feitas foram muito bem feitas. No entanto, na minha opinião, o julgamento não será técnico, ele será político. Então, na minha concepção, a partir do final de maio, começo de junho, quando sair o resultado da investigação, o Brasil deve voltar a ser tarifado. Né? Então, hoje, o que nós estamos aconselhando os nossos associados? Fazendo as exportações rapidamente, transferir os estoques para os Estados Unidos. 82% das nossas vendas para lá são intercompany. O nosso setor é o maior setor, o setor que mais exporta para os Estados Unidos depois de petróleo e derivados. Então, que façam essas transferências de estoque, aproveitando uma tarifa que vai estar em 10 ou 15, dependendo se o presidente Trump modificar a tarifa. Porque depois de maio e junho, as tarifas podem voltar ao patamar anterior se o julgamento da seção 301 for político e voltar com a tarifação.
Essa, digamos assim, guerra de tarifas ou até o fim, né, provável fim de uma guerra de tarifas aí, ela se reflete de alguma maneira nos preços das máquinas ou dos implementos aí que são exportados ou até para o próprio produtor brasileiro, os preços acabam refletindo isso nos preços de alguma maneira? Não Né? muda o preço aqui no Brasil, aqui no Brasil não muda o preço e também não muda o preço que eu vendo essa máquina lá para os Estados Unidos. Quem paga o imposto é o importador, não somos nós que pagamos. Inclusive, vocês passaram aqui, antes de eu entrar no ar, um pedaço da fala do presidente Trump ontem, lá no Congresso, e ele tem repetidamente falhado nessa informação. Ontem mesmo ele falou que ele está tarifando os países que exportam para os Estados Unidos. Não é verdade. Quem paga a tarifa é um importador nos Estados Unidos. Quem está sendo onerado no aumento de preço é o consumidor americano ou o distribuidor de uma máquina nos Estados Unidos que vai repassar para um consumidor nos Estados Unidos. Quem paga o imposto é quem importa. Então não muda o nosso preço. O que aconteceu no ano passado foi que nós tivemos queda de venda, né? Então, por exemplo, eu vendi para os Estados Unidos o setor de máquinas, nós vendemos em 2024 3,6 bilhões de dólares. No ano passado nós vendemos 3,2 bilhões de dólares, perdemos 400 bilhões de dólares em função do tarifaço, né? Então eu perco venda, porque eu perco competitividade. Mas quem paga essa conta é o americano. Eu queria lembrar aqui também que existe ainda uma saída para o Brasil, que é um encontro de cúpula que vai acontecer agora em março, entre o presidente Lula e o presidente Trump da Casa Branca. Ficou mais importante essa visita, porque é ali que o presidente Lula vai negociar o fim da 301, né? Que a 301 seja engavetada e que ela não vá para frente, né? Porque o Brasil tem coisas que o presidente Trump quer, por isso que ele está abrindo uma negociação com o Brasil, e o Brasil queria negociar a tarifa de 50%, agora o Brasil vai negociar o fim da 301. Eu acredito que existe uma boa vontade de pragmatismo dos dois lados e que é possível a gente tirar essa espada da nossa cabeça e a gente passar a ter uma maior previsibilidade, que a nossa tarifa vai ficar entre 10 e 15. E a gente tirar a 301 da frente. Então, por isso nós estamos torcendo aqui numa boa negociação entre os dois países. Muito bem, presidente. Em suma, o momento é bom, é positivo e a orientação que fica, né, é buscar a conclusão, o avanço de negociações o quanto antes que uma nova decisão venha por aí, uma nova tarifação, porque há de fato uma insegurança jurídica no momento, né? Então, quem puder já adiantar e fechar negócio, esse é o momento, né? Exatamente. Antecipar as entregas. Isso. Bom, presidente, quero agradecer a gentileza, viu, de ter conversado com a gente um pouquinho. Quero desejar aí um bom restinho de semana. Muito em breve a gente volta a conversar aqui. O nosso canal está aberto para esse diálogo, o senhor sabe muito bem disso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Estaremos sempre à disposição de vocês.